Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá uma paradinha, curte a live agora e já compartilha, que tem informações muito importantes. E não se esqueça, é claro, de deixar o seu comentário que eu leio todos. Pois bem, aqui está Moro, o senador, e Gabriela, a juíza, que está à frente ali de toda a operação do PCC, que tinha ataques planejados contra várias autoridades, dentre elas Sérgio Moro. Ontem eu expliquei para vocês a questão de Lula e do Fudê Moro. Hoje eu vou explicar a questão levantada novamente e nova por Lula, dizendo que foi tudo uma armação de Moro. Foi isso que Lula disse. E foi armação, Andréia? Nós vamos chegar à conclusão no final desse vídeo. E pelo visto, a armação deu certo. Como assim, Andréia, a armação deu certo? Se foi armação, deu certo. Por quê? Porque Moro estava apagado, Moro estava desgastado, Moro estava sem pauta e sem discurso. E de repente, a partir da reação de Lula, Moro tem holofotes, tem pauta, tem visibilidade, tem discurso e tem espaço. Sendo armação ou não, o efeito de tudo isso está sendo positivo, porque a reação de Lula, reitero, trouxe tudo isso para Sérgio Moro, que estava apagadinho, esquecido lá no cantinho. Quando falava alguma coisa, logo era contrabatido. Contrabatido tem essa palavra, gente? Né? Era contraditado, enfim. E de repente agora está na mídia e está se dando novamente como paladino da justiça, da correção e etc, etc e tal. Esse é o primeiro efeito que a reação de Lula teve. E aqui, antes de continuar, porque tem mais dois efeitos da reação de Lula que reverbera a armação ou não exitosa de Moro. Mas antes eu quero esclarecer uma coisa. Ontem eu critiquei a postura de Lula quando falou em fuder Moro. Ele pode até ter esse sentimento dentro dele, algo muito pessoal, e eu entendo, eu também teria. Só que esse tipo de fala a gente tem que falar para amigos íntimos, para pessoas que a gente tem confiança, de foro íntimo, e não enquanto presidente da República soltar numa entrevista. Simples assim. Por quê, Andréia? Porque é dar palanquete. É dar palanquete, é levantar um palco, é tocar tambor para maluco dançar, é jogar os holofotes exatamente em cima de quem a gente não pretende. Isso. Ah, André, mas Bolsonaro falou tanta coisa, tanta bobagem, tanto tal e tal. Tá, verdade. E eu mesmo estava aqui para criticar as falas de Bolsonaro. E não temos que comparar Lula com Bolsonaro, porque existe uma distância muito grande entre ambos. Assim como existe uma distância muito grande entre nós e o gado. O gado aceitava tudo, calado e era tocado. E a grande diferença é que nós não somos gado. Nós temos senso crítico. E a crítica é propositiva. Entende? E aqui eu vou falar com todo respeito, com toda a vênia, mas nós temos que falar. E Lula caiu na armadilha. Lula caiu na rede como peixe com essas reações. A primeira reação, catastrófica, e agora em dizer que foi armação. Mesmo que tenha sido armação, não era essa a postura nem a reação. Lula disse que é armação sem ter provas, sem nada. Isso é colocar bala na agulha da oposição e dos adversários políticos e dos oportunistas. E mais do que isso, e talvez até mais grave, que é o segundo efeito. O primeiro efeito é colocar Moro lá em cima. Exatamente. O segundo efeito, e gravíssimo, o segundo efeito é que Lula, quando diz que foi uma armação, ele está se levantando
diretamente contra o judiciário, porque essa juíza está por detrás de toda essa ação e operação em combate ao PCC, e ela é membro do judiciário. Ele está indo contra o judiciário, ele está indo contra o Ministério Público e ele está indo também contra a Polícia Federal. Porque quando ele fala que é uma armação, existem esses atores por detrás de toda essa operação. Juízes, promotores de justiça, delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, e não pode simplesmente dizer que é uma armação sem ter provas. E se for uma armação, Andréia, Lula hoje tem o cargo e tem o poder necessário para descobrir de fato e de verdade se é armação ou não. Ele pode até falar isso, mas ele tem que ter provas. Então eu falo novamente o que eu disse no vídeo anterior. O peixe morre pela boca e Lula está se colocando no ambiente de peixe. Peixe é Sérgio Moro, não é Lula não. E o terceiro efeito, nefasto também, o efeito político. Quando Lula faz tudo isso, sem provas, jogando para a plateia, entrando na baila do que eles querem, quer trazer os holofotes para Moro. Quando ele faz isso, meu querido, ele abre um campo tremendo para os oportunistas de plantão. Notadamente os bolsonaristas extremistas, deputados e senadores, que estavam sendo a cada dia mais isolados nas casas legislativas. E agora tem palco. Agora tem pauta, agora tem discurso. Vocês lembram que a cada semana eles inventavam uma palhaçada para ver se aparece, porque não tem projetos, não tem pauta, não tem nada? Lula deu pauta para eles. Lula levantou holofotes para eles. Lula tá tocando tambor para maluco dançar. E não pode fazer isso. Porque, direto ou indiretamente, ataca o judiciário, ataca o Ministério Público, afronta a Polícia Federal sem provas. Presidente da República não pode fazer isso. Quem fazia isso era Bolsonaro. Lula não é Bolsonaro. Lula não pode descer nesse ambiente. É isso que eles querem que ele faça. É isso que eles querem tirar dele. Aí você fala assim, André, tá, mas o que ele tem que fazer? Meu querido, ele tem que falar, estamos observando toda a situação, a Polícia Federal está investigando, estão atrás dos dados, das bases, o importante é que a justiça seja feita, que a dignidade das pessoas e a preservação física e moral das pessoas sejam estabelecidas, e nós estamos realmente lutando para que tudo isso seja estabelecido, haja transparência, justiça e que o interesse público realmente venha a prevalecer sobre tudo isso. Isso. E por detrás está investigando. Ele tem hoje a máquina na mão para isso. E ele tem pessoas de sua confiança no Ministério Público, na Polícia Federal, para que possa haver toda essa dinâmica. E depois, se ele tiver prova na mão, aí ele marca uma coletiva. E pega e fala o que tem que falar. Com provas. Não isso que está acontecendo agora. Então, Lula ele tem que deixar a emoção um pouco de lado, ou totalmente, e agir com a razão. Ele representa o cargo, ele é presidente da República. E qualquer coisa, qualquer escorregão que ele der, e eles vão jogar o sabonete, eles vão jogar o sabão lá para ele escorregar. Ele está escorregando nisso. Eles vão cair com tudo, trazendo desgaste político, trazendo a falta de controle emocional e de preparo do presidente. Eles vão usar isso contra o presidente. Aí você me pergunta, André, mas foi armação ou não? Eu não sei. Não tem provas que fora armação ou não. Tem coincidências, como o próprio Lula ali ventilou. Coincidências. Precisa haver provas. Mas o mais importante dentro desse contexto já posto não é nem isso, se foi armação ou não.
é que eles estão conseguindo alcançar o objetivo desejado, procurado. Qual, Andréia? Colocar Moro lá em cima e colocar Lula lá embaixo. Porque Lula caiu na rede. E o peixe morre pela boca. Eu, por exemplo, eu falo muito aqui com vocês, não é? Vocês têm o privilégio de estarem comigo assim, falando. Por quê, Andréia? Eu sou extremamente calada. Eu aprendi a observar, a ver e de vez em quando falar. Só que quando eu falo, meu querido, minha querida, aí todo mundo cala para ouvir. Exatamente porque eu sei o que eu digo a partir do meu silêncio anteriormente estabelecido, com a total observação estabelecida. Lula precisa fazer isso. Senão eu vou repetir aqui o que eu disse antes e que eu já disse hoje e vou repetir novamente. Senão ele vai cair. Ele vai cair pela boca. Se começar a atacar Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, meu querido, daqui a pouco senadores e deputados federais, não para Lula, e vão todos contra Lula. André, eu sei que é difícil, eu sou de esquerda, eu voto em Lula, eu votei em Lula, eu apoio Lula, mas eu não sou gado. E eu vou falar o que eu tiver que falar. E nós temos que falar e mostrar e compartilhar para que isso chegue em quem tem que chegar. Essa loucura de armação por armação, beleza, isso é palco. Nós temos que trazer proteção a quem merece proteção, que é Lula, e apagar os holofotes sobre esse aqui. Mas enquanto o Lula estiver dando palco, estiver dando pauta, estiver dando discurso para esse aqui, aí não tem jeito. Aí a gente tem que falar e tem que mostrar. Por quê, Andréia? Porque a gente não é gado. A gente tem senso crítico. A gente observa e a gente fala. Lógico que sem violência, sem agressão, sem ameaça, como a banda de lá. Mas a gente tem que ser realista e falar. Ademais, a vingança de Lula sobre Moro já aconteceu em 2022, em outubro, quando Lula ganhou as eleições. E Lula tem que saber disso e tem que perceber isso. Eu comentaria e escreveria assim: a vingança já aconteceu. Lula venceu as eleições. Lula venceu as eleições. Dê seu comentário que ele é muito importante. Lula já venceu. Dê seu comentário, curta, comenta. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Você tem todo o meu respeito e carinho sempre. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informações sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.